Começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nessa noite nós queremos Te louvar e Te bendizer. Nós queremos, Jesus, agradecer o Teu contato, o Teu apoio, a Tua presença conosco, Jesus. Nós queremos agradecer, Jesus, o Teu amor. Nós queremos, Jesus, Te glorificar e Te bendizer, Jesus, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória, toda majestade. Porque nós sabemos, Jesus, que não há outro como Tu. Não há ninguém mais belo que Você, Jesus. Então hoje, Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, Jesus. Nós queremos, Jesus, nessa noite gerar intimidade com o Teu coração. Nós queremos, Jesus, estar dentro do Teu coração nessa noite, no centro da Tua vontade, Deus. E nessa noite, Jesus, eu quero me levantar em intercessão por todos esses que estão aqui conosco nessa live, Deus. Que o Senhor possa ir de encontro a eles, Deus. Que o Senhor possa ir tocar esses corações, Jesus, nessa noite, para que eles possam, Jesus, sentir a Tua presença, sentir, Jesus, que Você está com eles. Então nessa noite, Jesus, eu me coloco em intercessão por todos estes meus irmãos que me acompanham nessa live, para que o Senhor, Jesus, possa fazer presente na vida deles, Deus. Para que o Espírito Santo nessa noite possa vir, que o Seu Espírito possa vir sobre a casa, sobre a família, e possa, Espírito Santo de Deus, restaurar os altares, restaurar tudo aquilo que está quebrado, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Nós queremos nessa noite, Espírito Santo de Deus, gerar intimidade com o Teu coração, Deus. E que com essa intimidade seja gerada, Jesus, o amor esponsal, o amor de esposa, porque nós sabemos que a nossa alma, Jesus, é Tua noiva. Então, Jesus, hoje nós queremos Te ver, nós queremos ter intimidade com o Teu coração nessa noite, Deus. E você que está em casa, cante assim com a gente. Jesus, quero Te ver, quero ter intimidade com Teu coração. Jesus, quero Te ver. Solta a voz, vamos lá. Você pega aí, solta a voz, sua casa, vai lá. Jesus, Jesus, quero Te ver, quero ter intimidade com Teu coração. Jesus, quero Te ver. Mais uma vez, se você está pensando para sua casa, cante: Jesus, quero Te ver. Vamos lá. Jesus, quero Te ver, quero ter intimidade com Teu coração. Jesus, quero Te ver. Que nessa hora você possa fechar os seus olhos, deixar que o Espírito Santo de Deus possa adentrar no seu coração. Que você não se importe mais com quem está do seu lado, que agora é um momento que é só seu e de Jesus, seu e do Espírito Santo de Deus. Que nessa noite, se você pode, levante os seus braços em louvor a Deus e comece a dizer palavras de louvor, de amor, declarações de amor a Deus que vem do fundo do teu coração. Jesus, quero Te ver, quero ter intimidade com Teu coração. Jesus, quero Te ver. E quanto mais Te vejo, menos vejo a mim. E quanto mais Te vejo,
vida. Peça com suas palavras que o Espírito Santo venha sobre você essa noite e te batize, e te dê um batismo verdadeiro no fogo dele. Toda honra, toda glória, toda majestade, Deus. Nessa noite nós queremos engrandecer o Teu nome, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, todas as coisas que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, Jesus. Então, Deus, muito obrigado, Jesus, por se fazer presente conosco, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela nossa vida. Muito obrigado, Jesus, pela nossa família, por todos os nossos amigos, Deus, por tudo aquilo que nós vivemos juntos, Deus. Muito obrigado, Jesus. Digno tu és, só tu és digno, Senhor. Você que está na sua casa, posso repetir isso agora? Digno tu és. Digno tu és, só tu és digno, Senhor. Vamos lá, diz. Digno tu és, só tu és digno, Senhor. Digno tu és, só tu Senhor, de receber a honra, a glória e majestade, de receber a honra, a glória e majestade, e não há outro como tu, não há tão belo como tu, tua beleza me conquistou. E não há outro como tu, não há tão belo como tu, tua beleza me conquistou. Não há outro como tu, não há tão belo como tu, tua beleza me conquistou. Digno tu és, só tu és digno, Senhor. Digno tu és, só tu és digno, Senhor. Que nesse momento você possa silenciar o seu coração e escutar aquilo que o Senhor tem para te falar, aquelas coisas que o Senhor tem para te revelar nessa noite. Jesus fala no meu coração de que vocês que estão assistindo essa live, Ele precisa falar com vocês, Ele quer entrar em intimidade com o teu coração, mas para isso
nós precisamos escutar. E para escutar, nós precisamos silenciar o nosso coração. Jesus, quero ter intimidade, quero andar em tua presença e nunca mais sair. Jesus, quero ter intimidade, quero andar em tua presença e nunca mais sair. Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu carinho, pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus, por nos chamar. Muito obrigado, Jesus, por querer entrar no nosso coração, Deus, por nos permitir estar dentro do teu coração também, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um que está assistindo essa live, pela vida de cada um que vai ser alcançado nessa noite, Deus. Muito obrigado, Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. E sobre a proteção do manto sagrado e pela intercessão de Nossa Senhora nós rezamos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, nessa noite nós iremos falar com o Padre Alisson sobre a Igreja Católica. Jesus, ele incomoda muito o meu coração de que muitos são católicos, mas não conhecem a riqueza que nós temos na nossa igreja. Então o Padre, ele vai explanar para a gente um pouco sobre a nossa igreja, sobre tudo aquilo que ela tem de riqueza. Vamos agora, Padre, fazer uma sessão. Boa noite, Padre. Tudo bem? Bem, você escuta a gente? Escuto, vocês me ouvem também? Deixa eu só virar o telefone aqui, gente. Uma pausinha técnica. Opa, isso dá trabalho, gente. Aí. Oi. Sabe, chega mais pra cá. Então, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento, em especial os jovens Laudate Domine. Vamos louvar o Senhor nessa noite, glorificando, pelas maravilhas que Ele fez, em especial através da sua igreja. A igreja que é a nossa mãe, a igreja da qual nós recebemos a fé que nos faz igreja.
Uma coisa depende da outra. Recebemos a fé da igreja e o ser igreja nos faz também anunciadores dessa fé. Por isso é importante a gente conhecer cada vez mais profundamente essa realidade, a revelação de Deus. Deus se revela a cada dia, a cada instante. Ele se revela. Mas ele se fontes também, que ele mesmo deixou para a gente buscar e conhecê-lo cada vez mais profundamente. Quero cumprimentar aqui meus irmãos que nos acompanham. Padre, o seu som está muito baixo. Ok. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Está no máximo o meu som. Me ouvem bem, vocês? Está um pouco baixo mesmo. E agora? E agora? Tá me ouvindo bem? Vou tentar... Agora dá para ouvir, mas está mais alto. Ok. Então, como eu dizia, né, nós precisamos cada vez mais conhecer, né, as fontes que nos trouxeram a fé. Em especial hoje, falando, né, da igreja, como vocês me convidaram, estaremos a partir de hoje, né, nessa sexta-feira, uma vez por semana, estaremos falando sobre a igreja, sobre as suas diversas realidades. Em especial hoje, vamos falar da fonte da revelação. Deus se revela. Mas como que essa revelação chega até nós? Nós temos os pilares. Pilares que são a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e um terceiro pilar que está a serviço dos outros dois. O Sagrado Magistério. O Magistério da Igreja. Por isso queremos hoje dar início, né, a esse estudo, podemos dizer, né, sobre a Igreja, a nossa mãe. Para que conhecendo cada vez mais e melhor, possamos amá-la, possamos servir melhor, possamos anunciar, assumir a nossa missão de cristãos, sendo igreja, onde quer que estejamos. Quer fazer algum comentário antes? Alisson, tá ouvindo bem? Não, padre, pode continuar. Certo. Então, a proposta de hoje, né, falar então da revelação, né, as fontes da revelação, né, que nós temos, a Sagrada Escritura e também a Sagrada Tradição. Eu não vou ficar em muitos livros, né? Temos vários documentos, né? Mas assim, tenho aqui em mãos o Catecismo da Igreja Católica. Aqui está numa linguagem bem fácil, aborda tudo de um modo muito claro e assim podemos, né, acompanhar juntos. Bem no início, né, a parte aí, eu creio, nós cremos, no artigo 2, fala da transmissão da revelação divina. É aqui onde nós vamos nos deter hoje, em especial sobre a tradição oral, tradição escrita, que é a Sagrada Escritura também, e também o magistério, que é esse meio onde vamos interpretar corretamente a Sagrada Escritura e também a Sagrada Tradição. Então, antes de falar da tradição, precisamos entender uma coisa, diferenciar a tradição com o T maiúsculo a tradição com o T minúsculo. A gente confunde mesmo, né? A igreja tem várias tradições, né? A tradição disso, daquilo, mas não é dessa tradição que vamos falar hoje, meus costumes. Mas vamos falar, em especial, da Sagrada Tradição, a tradição com o T maiúsculo. O que seria, então, essa tradição? Essa Sagrada Tradição, ela guarda, por assim dizer, o depósito da fé. O que é o depósito da fé? Nós temos um tesouro. Esse tesouro ele foi confiado à igreja. O tesouro é o próprio Cristo. Ele que se revelou. Deus foi se revelando ao longo da história da salvação, mas, sobretudo, né, na vinda de Cristo, ele se revelou. Ele comunicou esse tesouro à igreja. Portanto, tudo aquilo que ele fez, que ele falou, que ele ensinou, que ele, na prática, né, agiu, ele ficou guardado nesse sagrado depósito. Nós chamamos isso de revelação. Foi revelado. Deus foi se revelando. E a igreja, ela administra, portanto, esse depósito da fé. Tudo aquilo que Deus falou a respeito de si ou dos seus mistérios. Isso foi confiado aos apóstolos. E assim, portanto, temos o sagrado depósito da fé. E essa verdade revelada, comunicada, ela está contida na Sagrada Tradição da Igreja e também na Sagrada Escritura. Agora, olha, vejamos, duas fontes. Mas a palavra de Deus é uma só. Isso eu quero bater forte nessa tecla.
Existe uma só palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito maior. A palavra é o próprio Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Uma só palavra. Mas nós temos dois veículos diferentes que nos comunicam, que nos explicam essa palavra. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Então, dois veículos, mas uma só e mesma palavra. Tanto a Escritura quanto a tradição da Igreja são palavra de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 82, ele fala o seguinte: daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Escritura. Olha a diferença. Não somente da Escritura. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento, piedade e reverência. Então, nós católicos, olha que belo, nós católicos temos a Sagrada Escritura, que foi escrita ali, testemunhada, foi inspirada, mas temos também a Sagrada Tradição. Costumo ilustrar a tradição como um rio vivo, que chegou até nós. Tudo aquilo que não era verdade, aquilo que não era a favor dessa palavra, ele foi descartado automaticamente. Por exemplo, as heresias. Quantas heresias surgiram no decorrer da história da Igreja? Por exemplo, aqui o arianismo, que negava a divindade de Jesus. O que aconteceu? Podemos imaginar aí que essa heresia caiu nesse rio, no decorrer desse rio. Mas a própria tradição, ela se encarregou de excluir, ficou na margem, ficou lá nos primeiros séculos. A Igreja já discutiu, já determinou, isso não é verdade. Então, Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E assim recebemos essa transmissão integral daquilo que verdadeiramente Cristo é. Então, a tradição está a esse serviço, para comunicar integralmente a verdade. E outra coisa, abrindo um parêntese aqui, a palavra de Deus, ela não é só a Bíblia, ela é mais do que a Bíblia. Isso é muito importante. A palavra de Deus não é a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que a gente canta sempre no mês de setembro, no mês da Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Então, a palavra de Deus, como falei no início, ela é o próprio Deus que se revela. Então, esse Deus ele não pode estar totalmente, todo esse mistério contido nesse livro apenas. Claro que temos aqui ela é infalivelmente inspirada, sim, a palavra de Deus. Mas como o próprio livro, né, a própria palavra diz, né, no Evangelho segundo São João, que nem tudo foi escrito. Jesus poderia ter escrito muito mais, poderia ter feito muito mais coisas, mas é muito mais do que isso, aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou. Não caberiam tantos livros na face da terra para descrever todas as maravilhas que Jesus fez. Então, nesse sentido, a palavra de Deus ela é muito maior. É a revelação como um todo. E assim nós temos uma dessas fontes, a Sagrada Escritura, mas para compreendê-la também temos a Sagrada Tradição, que vai nos esclarecer muitas coisas. A gente logo vou falar especificamente da tradição, nós vamos entender a importância dela na nossa vida. Então, a palavra de Deus ela é o verbo eterno do Pai, que se encarnou no ventre da Virgem Maria. Portanto, a palavra eterna é essa pessoa divina. A palavra é o próprio Deus. Mais sagrado e inspirado que seja um livro, ele não pode conter toda a palavra. Por isso, nós temos também todo esse ensinamento que a Igreja transmite. Esse rio vivo, que é a Sagrada Tradição, que vai também iluminar tantos aspectos da nossa fé. Um outro ponto também que precisamos destacar, que precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreender essa mesma palavra. Lembremos-nos dos discípulos de Emaús. O que aconteceu? Durante o caminho, Jesus mesmo foi explicando para eles a Sagrada Escritura. Foi abrindo as suas mentes e os seus corações. De repente, Jesus abriu o espírito deles para compreender as Sagradas Escrituras. Talvez aquilo que eles já sabiam. Começando de Moisés, os profetas, até chegar nele. Jesus foi explicando, foi elucidando.
mas foi o Espírito Santo ali que tornou claro a presença do Cristo ressuscitado no meio deles, que tornou claro essa palavra. Essa palavra, então, deu sentido à vida deles. Por isso precisamos ler a Sagrada Escritura à luz do Espírito Santo. E a Sagrada Tradição? Então, a própria Bíblia, ou Sagrada Escritura, ela tem o seu berço na Sagrada Tradição. Então, isso é muito importante para nós, católicos. A Bíblia, o Novo Testamento, eu quero colocar claro isso aqui, o Novo Testamento, ele nasceu na Sagrada Tradição da Igreja. Não podemos separar as coisas. A tradição inicial, ou seja, a pregação dos apóstolos ali, ela é anterior ao próprio Novo Testamento, como o escrito que nós temos hoje. Durante muitos anos, a Sagrada Tradição, unicamente, ela foi a regra de fé daqueles discípulos. Prova disso. Quando é que os apóstolos, em que ano os apóstolos começaram a anunciar o Evangelho? No ano 33, não é verdade? Nós datamos o ano da morte de Cristo, da sua ressurreição. Então, no ano 33, começou a pregação dos apóstolos. E quando é que começou a ser escrito o Novo Testamento? Entre o ano 50 e o ano 100. Então, entre o ano 33 e o ano 50, não tinha nada escrito do Novo Testamento. Então, a igreja, nesses anos, ela viveu apenas da tradição oral, a tradição que foi comunicada, nesses ensinamentos que os apóstolos comunicaram. Então, diversamente, os livros da Escritura só começaram após o ano 50 e até o ano 100. Por exemplo, o Apocalipse, né? Tudo indica que ele foi escrito quase ali por volta do ano 95, quase o ano 100. Notável é o testemunho que a própria Bíblia fala a respeito dessa tradição, ou seja, dessa transmissão oral que os apóstolos comunicavam. Aqui destaco o 2 João, a segunda carta de São João, versículo 12. Embora tivesse muitas coisas a escrever-vos, não o quis fazer por meio de tinta e papel, pois espero ver-vos e falar-vos de viva voz. Olha o quanto eles valorizavam essa tradição oral. Depois, 2 Tessalonicenses 2,14. Conservai-vos firmes na fé e guardai as tradições que aprendeste, quer pela nossa pregação, quer pela nossa carta. Ou seja, olha aqui, valorizando a escritura, mas também a tradição oral. Outro, 2 Timóteo 2,2. O que ouviste da minha boca e de muitas testemunhas, confia-o a outros homens fiéis, capazes de instruir os outros. Olha só que importante. A tradição estava presente já, desde o início. E depois, claro, graças ao Espírito Santo que lembrou, abriu as mentes, né, fez eles recordarem tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, durante esses primeiros anos, a igreja se valeu da tradição oral. Depois que começou a ser escrito. Se entendermos que a Escritura é a única fonte da nossa fé, e aqui eu quero diferenciar esse aspecto muito importante entre o catolicismo e até mesmo o protestantismo, somos forçados a achar que os primeiros anos não havia na igreja alguma fonte de fé. Então, se a revelação só vem pela Escritura, como diz então eu preciso admitir também com isso que durante esses anos iniciais não existia nenhuma fonte de fé. Mas, se eu admito que a tradição oral também ela é importante, aí eu vou admitir que eu tenho uma fonte segura de fé, de transmissão, já desde o início da igreja. Então, é admissível, é necessário aceitar uma fonte da fé distinta da Escritura. E essa fonte é a Sagrada Tradição, ou seja, os ensinos, o ensinamento dos apóstolos, e também dos seus sucessores. Aqui nós percebemos, meus amados, que nós precisamos dessas duas fontes, a tradição oral e escrita e a Sagrada Escritura. E agora, como é que nós vamos interpretar isso? Claro, com a ajuda do Espírito Santo, que vem sobre nós, ele que vem abrir as nossas mentes, que vem nos ensinar, recordar, e também porque a Escritura foi feita pela inspiração desse mesmo Espírito Santo. Ele utilizou dos hagiógrafos, ou seja, dos autores sagrados,
para comunicar aquilo, só aquilo que ele lê a Escritura no mesmo Espírito que a inspirou, que a escreveu. Portanto, quem escreveu a Bíblia foi o próprio Espírito Santo, através dos autores humanos. Por isso que vamos ver que existem tantos gêneros literários, cada um foi utilizado com a sua própria liberdade, com as suas capacidades para escrever aquilo e só aquilo que Deus quis. Isso está no Dei Verbum, nesse documento do Concílio Vaticano II, que fala especificamente sobre a palavra de Deus. Então, onde nasceu a Bíblia? Conclusão. A Bíblia nasceu da igreja. Né? A Bíblia, o Novo Testamento, quero dizer. Né? Existia já os escritos do Antigo Testamento. O Novo Testamento ele nasceu da igreja. Então, dessa árvore vêm os frutos. Por isso, eu não posso ler a Bíblia sem a igreja. Eu não posso estudar um fruto sem conhecer a árvore. Entende? Não podemos separar as coisas. Não foi a igreja que nasceu da Bíblia. Né? Muitos acusam. A igreja nasceu, né, de uma falsa interpretação da Bíblia. Não. Pelo contrário. A Bíblia, ela nasceu da igreja. Então, dessa pregação inicial da igreja, né, que o Espírito Santo instruiu eles para colocar depois, para não esquecer. Né? Claro, precisava, era necessário de algo escrito, permanente. Outra coisa, a respeito do magistério. Então, quem é o magistério? Temos esses dois pilares, então. Né? Uma só palavra, o verbo, que se revela. Dois veículos, a palavra escrita e a tradição oral. Mas quem que vai me dar a garantia de que eu estou na verdade? Que eu estou interpretando corretamente essas duas fontes? Aí é que entra a função do magistério. O magistério da igreja, quem é? Então, o catecismo vai dizer o seguinte: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja. Então, quem é esse magistério vivo? Cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, ou seja, o bispo de Roma, o Papa. Então, aqui o magistério. Então, o magistério, ele está a serviço da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Aqui formamos esse tripé. O tripé que nós vamos... um não vive sem o outro. Um não consiste sem o outro. O catecismo ele vai dar essa conclusão dela. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros. E que juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Olha que importante. Esse tripé, realmente, o tripé da nossa fé. O magistério, o Papa. E aqui eu preciso destacar também outra coisa, né? Abrir outro parênteses. O Papa, nós acreditamos na infalibilidade, quando ele fala a respeito da fé, essa fé que foi transmitida, mas também da moral, né? Quando ele lança. Agora, se ele, por exemplo, omitisse uma opinião pessoal, já não é magistério, entende? Precisamos diferenciar isso. A opinião pessoal dele como homem e quando ele age como o sucessor de Pedro. Né? Ele está falando ali em nome da igreja. Né? Quando ele faz uma proclamação solene, né? A gente fala ex cátedra. Ou seja, ele está falando ali em nome do magistério, em união com todo o colégio dos bispos, e ele vai, então, portanto, falar essa verdade, transmitir na autoridade de Pedro, né? Aquilo que o próprio Pedro recebeu de Jesus. Tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado no céu. Então, aqui a importância de nós, católicos, conhecer cada vez mais, né, a nossa fé. Através dessas fontes, né, a revelação, tanto pela Escritura, quanto pela Sagrada Tradição. Eu não falei aqui, mas o que seria, então, como que nós recebemos essa tradição? Então, ela vem, primeiro, pelo símbolo da fé. Nós conhecemos dois símbolos da fé. O credo, a forma, aquele símbolo dos apóstolos, aquele mais resumido,
também o Niceno Constantinopolitano, que é uma abordagem mais perfeita, mais completa a respeito, né, dos símbolos da fé. Então, desde o início, se viu a necessidade de colocar ali, resumidamente, tudo aquilo que nós acreditamos. Então, nós temos o credo. Isso é um meio de nós recebermos essa tradição, né, oral. E outra coisa, recebemos também através da própria liturgia. A liturgia que nós celebramos, ela também nos ensina. Ela comunica, ela celebra, mas também ela comunica esse ensinamento. Por exemplo, uma liturgia bem celebrada, ela nos catequiza, né? Ela nos ensina muito mais. Por exemplo, a gente entrar numa igreja, participar. Aqui, recentemente, nós tivemos a celebração do Sábado Santo, a Vigília Pascal. Que maravilha! A gente vê ali, resumidamente, os principais mistérios da nossa fé, da salvação, tudo aquilo que Deus fez, esse seu plano de amor para resgatar o seu povo, para salvar, enviou o seu Filho, que morreu, ressuscitou, né? Cantamos aquele glória com alegria. Então, a liturgia em si, ela comunica essa fé que recebemos da igreja. Ela comunica celebrando, ela ensina celebrando. Também, outro ensinamento importante, a própria vida dos santos, a vida e a pregação dos santos. Olhemos, por exemplo, tantos santos da igreja, né? Não posso deixar de falar aqui São Tomás de Aquino, ele que deixou para nós esse grande testemunho, né? A Suma Teológica. Ali reúne tantos ensinamentos. Com certeza recebeu essa inspiração, essa luz do Espírito Santo para ler, interpretar, explicar os principais mistérios da nossa fé. Não posso deixar de falar aqui de Santo Agostinho, por exemplo. Ele que, à procura da verdade, ele descobriu essa verdade dentro dele. E ali na igreja, com um bom diretor espiritual, Santo Ambrósio, ele recebeu essa luz, esse caminho, e se tornou essa grande luz, esse farol para tantos outros santos. É interessante na história da igreja que um santo vai iluminando o outro. Um vai sendo escola para o outro. O próprio São Tomás se baseou muito em Santo Agostinho. Por isso, eu quero, né, deixar claro aqui, temos vários meios para receber essa tradição. Então, a liturgia, né, a vida dos santos, né, a patrística, né, os ensinamentos dos santos padres. E aqui nós temos, resumidamente, no símbolo da fé, os principais pontos, a verdade que nós cremos, que nós professamos e que nós também procuramos viver na fé da igreja. Então, aqui, resumindo, temos a Sagrada Escritura, que nós recebemos como um dos veículos dessa palavra, a Sagrada Tradição, todo esse ensinamento, né, todo esse acervo, toda essa riqueza forma, portanto, o tesouro da fé, o depósito da fé, que agora, com a ajuda do magistério, nós podemos interpretar tudo com a luz do Espírito Santo e caminhar de luz na verdade. Como é bom ser católico, como é bom caminhar nessa certeza de que Cristo não nos engana. Ele que prometeu o Espírito Santo justamente para iluminar a vida da igreja no decorrer dos séculos. E é interessante que esse mistério ele vai se iluminando. Cada ano que passa, a igreja ela vai tendo cada vez uma compreensão maior a respeito dela mesma. Um exemplo, o Concílio Vaticano II. Ele foi a última atualização, né, que o Espírito Santo fez na igreja a respeito de diversos aspectos da liturgia, da fé, da doutrina, da moral. E ali, um aspecto está entrelaçado. Nós chamamos isso de analogia da fé. Por exemplo, aqui nós acreditamos que Maria é mãe de Deus. Isso é uma verdade. E esse mistério está ligado à sua Imaculada Conceição. Esse mistério está ligado, portanto, à missão do próprio Verbo. Então, é como uma rede em que um ponto está entrelaçado ao outro. E, por exemplo, recebemos em 1854, a igreja ela proclamou solenemente que Nossa Senhora era imaculada. Em 4 anos, Nossa Senhora aparece em luz. É como que uma confirmação. Mas todo esse mistério nós só sabemos porque a igreja chegou a essa conclusão, porque tudo estava interligado nessa grande rede, nessa grande verdade, que é uma só. E a igreja ela vai ganhando uma compreensão cada vez maior a respeito dos próprios dogmas, à medida em que ela vai sendo iluminada por isso, através das
pastores, através dos seus representantes. Nós chamamos aqui de marketing. Então, era isso, né, que eu queria, nesse primeiro momento, dizer. Que nós temos esse tripé e uma verdade ilumina a outra. E tudo isso é o próprio Deus que está por trás do seu plano de salvação e de revelação a cada um de nós. Mais algum comentário, Thales? Para eu passar para o segundo? Não, senhor, padre. Pode continuar. Estou gostando muito de tudo. Minha palavra escrita, da tradição, né? Foquei muito na tradição, um pouco do magistério, mas agora eu quero falar especificamente da palavra escrita, a palavra, a Sagrada Escritura como toda, né? como tal. Então, a Sagrada Escritura, quem é o autor da Escritura? Foram os homens que escreveram ou foi o próprio Deus? O autor da Sagrada Escritura foi Deus, né? Foi o Senhor que inspirou. Mas ele utilizou, então, desses autores. Deus é o autor da Sagrada Escritura, vai dizer. A Dei Verbo também vai afirmar isso. E Deus inspirou autores humanos os seus livros sagrados. Então, olha aqui, entra a liberdade. Deus utiliza de pessoas humanas, das suas capacidades humanas, do conhecimento que cada um tinha, para falar aquilo que ele queria comunicar. Então, Dei Verbo vai dizer, Deus falou tudo aquilo e só aquilo que ele quis. Mas ele não anulou a liberdade humana. Não quer dizer que Deus, né, ele fez aquele autor psicografar, né? Ele falou tudo, foi ditando e ele foi escrevendo. Não foi isso. Foi algo muito mais profundo. Deus utilizou-se da liberdade também humana, né? Dos limites humanos também. Existe uma a gente fala, acho que é uma analogia muito interessante. Assim como o Verbo se fez carne, né? Assumiu toda a nossa natureza humana, menos o pecado, assim também a palavra de Deus, ela se fez palavra humana em tudo, menos no erro. Então Deus quis comunicar uma verdade. Deus quis comunicar uma mensagem. Essa mensagem ela não tem erro. Mas aqui muitos vão dizer, mas existem erros na Sagrada Escritura, científicos, existem erros de precisão. Mas aí aqui que está a chave da coisa. A palavra de Deus, ela não é um livro de história, ela não é um livro de ciências. Ela é um livro que comunica a revelação, a verdade salvífica, o conteúdo que se refere à verdade salvífica. E quanto a isso, não tem erro, não tem sombra de erros. Os livros inspirados ensinam, portanto, a verdade. Deus quis comunicar uma verdade, quis comunicar a si mesmo. Com esses livros inspirados, eles nos comunicam uma verdade, a verdade sobre Deus, sobre Ele ou sobre os mistérios que Ele quis nos comunicar. O Concílio Vaticano II, ele indica 3 critérios, portanto, para interpretarmos a Sagrada Escritura no mesmo espírito que a inspirou. Então, o primeiro critério, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Então, alguém vai falar, padre, mas no livro do Êxodo está falando proibindo fazer imagem. E agora? Mas alguns capítulos vai dizer o quê? Construa 2 querubins, né? Lá na Arca da Aliança. Então, eu não posso simplesmente pegar um versículo, um ponto separado e querer interpretar do meu jeito. Não. Preciso ver a Escritura no todo, no conteúdo total. Né? Atento ao conteúdo e à unidade. Como eu falava, um aspecto ilumina o outro. Em vista dessa missão de Jesus, várias coisas foram escritas sobre ele, lá no Antigo Testamento. Então, tudo já era uma prefigura. Que aqui entramos no outro ponto. Ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. A igreja leva em sua tradição a memória da palavra de Deus. E é o Espírito que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. E o outro critério, estar atento à analogia da fé. A esse ponto eu quero bater também bater nessa tecla. Como é que eu vou interpretar a Escritura? Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si, no projeto total da revelação. E aqui precisamos entender os sentidos da Escritura. Nós destacamos o sentido espiritual e o sentido literal.
Qual que é o sentido literal? Aquele que eu leio e é aquilo ali mesmo, tal qual como está escrito. E o sentido espiritual é aquilo que eu posso tirar uma mensagem por trás dele. Por exemplo, o sentido alegórico, dentro do sentido espiritual. O que é uma alegoria? É algo que já estava escrito no Antigo Testamento, mas já fazia ligação com algo que ia acontecer. Por exemplo, aquele fato ali da travessia do Mar Vermelho. O catecismo nos dá esse exemplo. É um sinal do que? Da travessia pelo batismo. Aquele fato de Moisés estar lá na montanha com a palavra já era um sinal, uma alegoria de Cristo no Sermão da Montanha. Ele que é a nova lei, é a palavra ali sendo proclamada. Então, nós chamamos isso então de alegoria. Preciso ver o sentido alegórico. O sentido moral. Preciso ver os acontecimentos da Sagrada Escritura e esses acontecimentos mesmo vão me conduzir a um reto agir. Então a palavra ela vai influenciar. O que esses acontecimentos vão se referir às coisas que vão acontecer. Por exemplo, aqui, quando eu olho, podemos ver as realidades do acontecimento em sua significação eterna. Por exemplo, eu vejo o tempo de hoje, a história da igreja. Apenas agora, eu não vou ter muito sentido, mas se eu olho a vista do futuro da redenção, né? Hoje a humanidade toda chora, como dizia São Paulo, né? Como dores de parto, com essa pandemia, com todos os acontecimentos. A criação inteira chora. Mas eu preciso ver à luz da nova criação. Haverá novo céu e haverá nova terra. Então aqui entra a esperança. A palavra me enche de esperança, me enche de vida nova, enche meu coração de fé. Então, esses três sentidos, a alegoria, sentido moral, sentido anagógico. E aqui nós resumimos, portanto, os principais sentidos da Escritura. E o cânon das Escrituras? Nós temos quantos livros? No Antigo Testamento nós temos 46 e 27 no Novo. Qual foi o critério? Eu pergunto a vocês agora. Qual foi o critério para esses livros entrar no cânon das Escrituras? A tradição. Foi a tradição que definiu quais livros iriam entrar ou não. Porque aquilo que a igreja utilizou desde o início entrou no cânon. Mas aquilo que não foi aceito como inspirado, como eu falava daquele livro, ficou na margem, ficou ali à deriva. E o que continuou entrou, que foi usado na tradição, entrou, portanto, no cânon. No Antigo Testamento temos esses 46 livros e o Novo Testamento, os 27. Portanto, não podemos separar essa unidade entre Antigo e Novo Testamento. Tem um ensinamento, uma analogia que a gente faz também, né, que o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo Testamento. Caminhar no Novo Testamento é como se você estivesse caminhando numa casa iluminada. Se você anda no Antigo Testamento sem olhar o Novo, é como se você passeasse ali numa casa sem luz. Está ali, a realidade está ali, mas você não enxerga. Agora vem Cristo, ele vai iluminar todo esse mistério. Então, toda a palavra, toda a Escritura, ela fala de Cristo. Ele é a chave de leitura de toda essa Escritura. Então, se eu olho tudo a partir de Cristo, já do Gênesis, eu vou entender que tudo está falando de Jesus. Quando, por exemplo, depois da queda de Adão e Eva, Deus vai prometer um Salvador, em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, esse descendente da mulher vai vencer é Jesus, o próprio Evangelho. Tudo fala de Cristo, tudo fala dele. Porque tudo, como vai dizer Colossenses, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Senhor de tudo. Então, eu preciso ler tudo à luz de Cristo. Se eu não olho segundo essa ótica, eu não vou entender nada. O Cristo, ele mesmo é essa chave de leitura. Alguma pergunta? Se deixar, eu vou falando.
Sim, sim, sim. Em diversos momentos aparece essa mulher, né? Tanto lá no Gênesis, por inimizade entre ti e a mulher. Então essa mulher já não poderia ser Eva, porque Eva já tinha caído. Essa mulher era uma nova Eva, a ave, Maria Santíssima. Lá no Apocalipse vai aparecer, né? Apareceu um grande sinal, a mulher. Depois aos pés da cruz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Nas bodas de Caná, né? Quando a Nossa Senhora vai pedir, né? O primeiro milagre lá, mulher, a minha hora ainda não chegou. Então, isso é uma referência clara à missão. Jesus estava referindo-se a ela a respeito da sua missão, a missão de ser nova Eva, entende? Então, tudo já é a analogia da fé. Não podemos separar. Tudo está interligado. Não posso pegar o Apocalipse separado do Gênesis, né? Nem do São João. Então, é ler a Escritura segundo essa visão global, né? É o segundo critério aqui. Ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira, né? E também atento ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Porque senão eu não vou entender, eu vou deturpar, eu não vou entender o sentido que Jesus, né, que Deus queria comunicar, né, com aquilo. Mais alguma colocação? Orienta aí, que senão a gente fica dando tiro para todo lado. Vale ressaltar também, falei muito aqui, tá sem áudio, tá dizendo. Vale ressaltar também que o cristianismo não é a religião do livro. Muitos falam, mas é religião do livro, né? Ser católico, ser cristão, porque nós temos a Bíblia, né? Não é. Por que não é? A fé cristã não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é mais do que um livro. Não de um verbo escrito e mudo, mas do verbo encarnado e vivo. O catecismo ele vai sublinhar também. Para que as escrituras não permaneçam letra morta, ou seja, a religião do livro, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito para a compreensão das Escrituras. Por isso nós concluímos. Não é a igreja católica, a nossa religião não é a religião do livro, mas a religião da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, como eu falava no início, ela é muito mais abrangente do que um livro inspirado. Ela carrega tudo isso. Todo esse ensinamento que nos é transmitido, que é comunicado de um modo vivo e atual, graças ao Espírito Santo. Né? Essa presença eficaz de Deus entre nós. Escuta. Você se confundiu por isso. Mas é isso aí. Sim, sim. Encerrar. Sim, sim. Com certeza. Conhecer. Sim, sim.